A graça e a paz, queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma honra, é uma alegria mais uma vez estar aqui ao seu lado, para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Eu quero orar com você, pedindo que a bênção do Senhor esteja conosco nesse tempo, falando aos nossos corações pela mensagem que Ele preparou para nós. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse instante e juntos nós pudéssemos fazer essa oração de entrega desse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças e glórias por estarmos reunidos em prol da tua palavra. Fala aos nossos corações, ajuda-nos a compreender o propósito da tua mensagem. Senhor, aqueles que agora nos assistem por este vídeo, não estão aqui em vão, Pai, buscando conhecimento humano, mas a revelação que vem dos céus da parte do Senhor. Fala, Senhor, aos seus corações. Dá a eles entendimento e compreensão. Abençoa esse tempo, Pai. Nós oramos também, Pai, nesse momento, por todos os dizimistas e ofertantes da obra do Senhor que, por amor, têm contribuído, Pai, fielmente na casa do Senhor. Também oramos pelas nossas crianças, pedindo a bênção do Senhor por cada uma delas. Protege-as, guarda-as de todo mal. Assim nós te pedimos e confiamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Hoje o versículo tema da nossa mensagem fala a respeito do crescimento ideal da vida cristã. E o versículo que nós vamos ler está lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, aonde eu vou ler com você esse versículo que nos dá o entendimento, queridos, daquilo que nos é mandado, nos é ensinado a praticarmos dia após dia. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 18, a palavra diz: Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, ninguém nasce completo, nem tampouco com grande estatura, seja isso tanto no âmbito físico, como principalmente no âmbito espiritual. Quando o crescimento ele não obedece o curso natural de leis e princípios, isso pode sim provocar anomalias e deformidades. Por isso é importante sim entendermos que há consequências ruins que, se não observadas, podem trazer anomalias ao crescimento de qualquer um na vida cristã. Veja, assim como aquelas árvores que vemos crescer em lugares fechados e com algumas obstruções no caminho, elas acabam crescendo de maneira deformada, frágil. Com pouco tempo nós observamos que os seus frutos não são adequados, muitas vezes pequenos, amargos. Assim também pode acontecer na vida do cristão. Pois o que acontece quando uma árvore é plantada no ambiente certo? O que acontece quando uma árvore está com espaço suficiente para crescimento, quando ela é adubada da maneira certa? Quando ela está abundantemente cercada por águas, por uma boa mata, certamente que ela cresce forte. Ela renova suas forças diariamente e pouco a pouco vai se tornando uma árvore esplendorosa, com frutos doces e que podem trazer o alimento para aqueles que ali passarem. Existe, queridos, uma das maiores árvores do mundo, que se chama Sequoia sempre verde, que o seu tamanho chega a quase 116 metros, o que é equivalente a um prédio, para que você tenha uma ideia, de 38 andares. Ela é muito admirada e estudada devido ao seu crescimento espantoso e também pela sua imponência. Mas esta árvore não cresceu de um dia para o outro. De semente até a árvore concluída foram anos
nesse processo. A árvore completa é formada durante anos, formando seus troncos, formando as suas raízes, para que ela viesse a suportar o seu próprio tamanho e principalmente os ventos e as tempestades que viriam e que vêm sobre todos a todo tempo. Tudo isso para que no tempo certo ela pudesse sim produzir os frutos e cumprir o propósito. Irmãos, assim é o que Deus tem sonhado para a sua vida. Um cristão que cresce a cada dia mais e mais até tornar-se filho maduro, com raízes firmadas na palavra de Deus, com um tronco forte, que nem mesmo as mais piores tempestades poderão arrancá-lo dos caminhos do Senhor e do amor do Pai. E como nada é capaz de tirá-lo dos caminhos do Senhor quando você está enraizado e fortificado na palavra, você sim se tornará grande em espírito, filho maduro e herdeiro das promessas do Pai. O livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem tampouco se assenta à roda dos escarnecedores, porém antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem-sucedido. Olha essa passagem, como ela dá ênfase. Será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Queridos, quantos querem ser filhos maduros? Quantos desejam assumir o propósito a qual Deus tem confiado a sua vida, de se tornar grande espírito, de se tornar bênção, referência para aqueles que ainda estão engatinhando nos caminhos do Senhor. Já sabemos, queridos, que ninguém nasce grande espiritualmente. E quando não se obedece esse curso natural do crescimento, isso provoca anomalias. Por isso nós precisamos aprender a compreender que o nosso crescimento é pouco a pouco. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. E principalmente ensinarmos aqueles que estão engatinhando nos caminhos do Senhor que tudo tem o seu tempo. É preciso, queridos, ter consciência que precisamos crescer todos os dias um pouco mais. Repita assim comigo. É preciso crescer todo dia um pouco mais. No versículo 18 do segundo livro de Pedro, no capítulo 3, a palavra diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Precisamos estar atentos para que o fato de que é necessário crescermos em duas áreas, de maneira uniforme, para que todas as áreas da nossa vida estejam de acordo com a vontade do Pai. Por isso o livro de Pedro diz: antes crescei na graça e conhecimento. E hoje eu quero falar com você o que é crescer na graça e o que é crescer no conhecimento. Graça significa, sim, queridos, um bem, é aquele favor a qual eu e você recebemos do Pai, a qual não merecemos. Por isso o termo graça, porque vem de graça, não é merecimento. O que Deus livremente nos concede. Lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 e 9, a palavra diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A palavra está dizendo, queridos, não importa o que façamos. Não importa, queridos, aquilo que a gente tenha feito ou que a gente venha fazer.
a nossa salvação ela veio pela graça e de graça. E é muito comum ouvirmos relatos de pessoas que acreditam achar que o fazer bem, as obras, a caridade, são exemplos daquilo que se pode fazer para alcançar a salvação, mas é um grande erro. Pois se assim fosse, aqueles que não tivessem condições de fazer obras, jamais entrariam no reino de Deus. Por isso, irmãos, se juntarmos todas as obras que praticamos, se juntarmos tudo aquilo que fizemos ou poderíamos fazer eventualmente para alcançarmos a salvação, ainda assim não seríamos merecedores dessa bênção. Por isso a palavra nos dá ênfase e nos deixa claro que a graça é um dom de Deus que vem pela fé, e o único meio de nós assumirmos essa graça para as nossas vidas é tendo fé em Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Redentor. Na palavra de Deus, ela diz: graça que gera conhecimento da vontade de Deus. Diga comigo: quando eu cresço em fé, eu cresço em graça. E quando eu cresço em graça, eu cresço em amor à obra de Deus. Quando eu cresço em graça, eu cresço em obediência a Deus. Assim, queridos, alguns crescem na graça. Crescem e passam a adquirir características de um amor pelo outro, de amor pela obra de Deus, de amor em seguir e em obedecer à vontade de Deus. Mas os que crescem na graça e não no conhecimento, e permanecem meninos, pois não estudam a palavra, não buscam conhecer mais e mais a vontade de Deus. Os anos passam e ela continua sendo como um novo convertido, que sem saber discernir a voz de Deus e a voz dos homens, acaba por deixar que situações o façam não compreender o poder transformador e libertador do Espírito Santo. Há também, queridos, aqueles que crescem no conhecimento, mas não na graça. Sim, queridos, eles buscam conhecimento, leem a Bíblia, conhecem a palavra, mas não a graça. Eles não racionalizam, pelo contrário, eles racionalizam tudo, não é, que está escrito, e não têm experiências verdadeiras com o Pai. São como os fariseus descritos em Mateus 23, estão cheios de conhecimento sobre as leis espirituais, mas não procedem em amor, não procedem em obediência, não cumprem a vontade do Pai. E há ainda aqueles que não crescem em graça e também não crescem em conhecimento. E ainda nas igrejas, nós temos visto esse tipo de coisa. Não crescem em graça e nem em conhecimento, e são facilmente influenciados pelo mundo. Ficam magoados, ficam chateados, emburrados quando as coisas não acontecem segundo a vontade que gostariam, e ficam muitas vezes tristes, chateados com Deus, chateados com a liderança da igreja, com os pastores, com os irmãos da igreja, não é? Porque, queridos, estão completamente tomados ali pelo não conhecimento do que é ser um verdadeiro cristão. Se você já tem crescido, irmãos, em graça e em conhecimento, então eu já sei que você ficará atento ao que eu vou dizer daqui a pouco. Você não vai perder a oportunidade de crescer um pouco mais. Mas se você se encontra em uma dessas três situações, as quais cresceu na graça, mas não cresceu em conhecimento, cresceu em conhecimento, mas não em graça, ou não cresce nem em graça, nem em conhecimento, a você em especial, eu gostaria que você ficasse atento, porque há três situações que eu acabei de citar que são importantes que você compreenda para que você possa prosseguir e crescer
em graça, em conhecimento, para viver as coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para a sua vida. Veja isso. Quem deseja crescer na graça e no conhecimento de Deus precisa ter pelo menos essas atitudes fundamentais, as quais eu quero destacar. A primeira é desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Lembra? Daniel orava 3 vezes ao dia porque ele queria ter intimidade com Deus. O crente que ora, lê a palavra e medita sobre ela, aprende a ouvir a voz de Deus, tem discernimento espiritual, direção e vive sempre de vitória em vitória em Cristo Jesus. A segunda atitude, queridos, fundamental para aqueles que desejam crescer em graça e em conhecimento, é viver em comunhão com a igreja. Sim, queridos, é importante termos comunhão com o corpo de Cristo. Talvez você ame a igreja, mas lá no fundo você ainda tem dificuldades em aceitar alguns irmãos, tem dificuldade de ser submisso à sua liderança. Talvez você ame a igreja, mas ainda não consegue conviver no corpo de Cristo. Eu gostaria de ler uma passagem que está lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 4 ao 10, que diz bem assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Até aqui o que a palavra está dizendo, queridos, assim como eu, você e todos que fazem parte do corpo de Cristo, somos diferentes entre nós, mas trabalhamos em comunhão a um só corpo, o corpo de Cristo. Nosso único propósito, queridos, é nos apoiarmos mutuamente. Nós precisamos sim termos essa consciência que são as diferenças que muitas vezes nos fazem ainda mais fortes e mais preparados para prosseguirmos e cumprirmos os propósitos do Senhor. E lá no versículo 6 ele continua dizendo: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, porque eu e você possuímos dons diferentes, seja profecia, seja segundo mediante a fé, se é ministrar a palavra, se é ensinar, se é dedicar aos ensinos, se é exortar, use esse dom para a glória de Deus e faça com liberalidade. No versículo 9 a palavra diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Nós precisamos amar o nosso irmão, amarmos estarmos no corpo de Cristo. E precisamos sim, queridos, olhar para o mal e nos aborrecer diante deles, para que nós possamos cumprir o versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra um aos outros. Ou seja, sempre dar honra ao outro irmão, ao que ele a pessoa do outro, mostrando que ele é tão importante ou ainda mais importante do que aquilo que você pensa ou faz. A última atitude, queridos, para aqueles que desejam crescer em graça, em conhecimento, é ser sim perseverante e ativo na obra de Deus. O cristão que vive conforme os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra, obedece a Deus e cresce na graça e no conhecimento. Esses cristãos, eles amam uns aos outros, sabem perdoar, foge da carnalidade, evita o pecado. E, queridos, tudo isso vai fazendo com que ela se torne forte e perseverante na atividade da obra de Deus. Nós precisamos, queridos, crescer na graça. E pela graça adquirimos conhecimento que nos ajudem a prosseguir a fazer a obra de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, a palavra diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Creia nisso, queridos, entenda isso. A palavra de Deus
é aquilo a qual nós precisamos nos encher, refletir, pensar sobre ela, praticá-la profundamente nos nossos dias. Por isso, peça a Deus, peça ao Espírito Santo que lhe dê condições de ter essas atitudes que foram ditas aqui. Que a cada dia o Senhor possa te dar graça para que você venha desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Que você venha a viver esta comunhão e esta harmonia com a Igreja do Senhor, através dos relacionamentos dos membros da Igreja, na obra de Deus, no papel a qual cada um confiou para fazer a obra de Deus. Que você seja aquele cristão perseverante, ativo na obra de Deus, que não se abate, não é, com as ciladas do inimigo, nem com as situações que muitas vezes querem tirá-lo da presença do Senhor. Estude a palavra, fique firme e creia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo, e possamos fazer isso juntos na Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Que você tenha um restante de semana abençoado. Que você possa crescer a cada dia em estatura e em crescimento espiritual, para que você se torne grande aos olhos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de paz, de bênçãos e vitórias. É o que eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz, queridos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.